Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a essa aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de pré-cálculo. Meu nome é Caio Macedo e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de expressões algébricas, equações e, em particular, inequações. A aula de hoje é toda dedicada ao estudo de inequações. De certa forma, é uma continuidade, do que a gente viu na aula passada, onde a gente resolveu equações, que no fundo era encontre o x a partir de uma determinada expressão algébrica igualada a uma quantidade, tá certo? Hoje a gente vai ver o que acontece quando essa expressão não envolve igualdades, mas sim desigualdades, tá certo? A gente já viu esse símbolo de desigualdades lá nas primeiras aulas, né? Caso você não lembre, eu convido você a assistir o vídeo que está listado, né, na playlist da disciplina. E lá a gente descobriu como relacionar uma coisa com a outra, como ler essas coisas no domínio dos reais, né? Como eu posso escrever uma expressão em termos gráficos, que era aquela reta, lembram? Pintar, fazer a bolinha fechada ou aberta. A gente escreveu também como é que fazia intervalos, e a gente vai precisar justamente dessas ferramentas para discutir como a gente pode resolver inequações. Diferente das equações, as inequações ela não representa um único resultado, ou um resultado duplo ou triplo, dependendo de qual for o grau, ela representa um conjunto de pontos. Porque justamente a inequação, ela usualmente delimita um intervalo, né? Eu falar, por exemplo, x igual a 3, significa que eu estou pegando um único ponto, que é x igual a 3. Eu falar x é maior que 3, eu estou pegando todos os pontos da reta dos reais que são maiores que 3, ou seja, são infinitos pontos na prática. Então, assim, é importante a gente ver essas minúcias das inequações para não confundir, né? Para não tratar o símbolo de desigualdade, né, como um símbolo de igualdade direto, porque isso pode levar a alguns erros, tá certo? Então, sem mais delongas, eu vou projetar os nossos slides para a gente poder começar a aula. Certo. Como eu falei para vocês, né, a aula de hoje vai tratar de inequações. Quais são os objetivos da aula de hoje? É a gente descrever, em primeiro lugar, inequações lineares com uma variável, e esse ponto está muito relacionado àquelas expressões das equações lineares. Lembram? Lineares era quando tem um polinômio de ordem 1, tá certo? A gente vai falar sobre soluções de inequações com valor absoluto. Essa parte é importante porque o valor absoluto ele vai descrever uma forma diferente. Apesar das vezes ser lineares, o valor absoluto, como ele pode representar um número positivo ou negativo, né? Quando eu trato dele assim, né? Vocês vão ver o que eu estou falando um pouco mais para frente. Eu tenho essas minúcias que eu vou precisar lidar, ok? A gente tem soluções de inequações quadráticas, né, que a gente vai ter que analisar graficamente, né, como é que aquela inequação quadrática ela se relaciona com as soluções das equações correspondentes, tá? Vai ter uma relação entre as soluções das inequações e das equações, então por isso que é importante a gente sempre lembrar de todas as técnicas que a gente fez na aula passada, e finalmente aproximação para inequações. Essas aproximações nada mais são do que uma forma aproximada, nada mais são do que uma forma gráfica, né, de achar as soluções das inequações, né? Lembram que quando a gente achou a raiz, a solução de uma equação cúbica, ou seja, que envolvia x ao cubo, a gente não fez por nenhum método específico, a gente procurou fazer justamente pelo gráfico, né, olhando qual era o ponto que cruzava, tá? Então, está relacionado de certa forma, né, a gente vai ver com mais cuidado daqui a pouco. Ok. Então, o que são inequações? Né? Como o próprio nome já diz, inequações, elas envolvem uma expressão, tá certo? E uma desigualdade, tá? E uma desigualdade. Pode ser menos ou menor que,
pode ser maior que, pode ser menor ou igual, maior ou igual. O importante é que a gente tenha uma desigualdade. E da mesma forma como a gente tinha no caso das equações lineares, as inequações lineares, elas envolvem esse termo aqui em particular. O B, ele pode ser até zero, mas o A, ele tem que ser diferente de zero, tá? Isso é uma condição para ter uma inequação linear. E esse A e B são números reais, tá? Sempre lembrar que a gente está sempre lidando aqui com os números reais. Então, essa aqui é uma inequação, né? O que significa a gente resolver uma inequação? Você pode pensar assim, é achar o x. Sim, é achar o x. Mas é achar o x de tal forma que essa relação aqui sempre seja verdadeira, né? Essa relação, que é a inequação que eu estou querendo resolver, ela sempre vai ser verdadeira para o valor de x que eu colocar nela, tá certo? Isso significa resolver uma inequação, tá? Em geral, como eu falei para vocês, esse x, ele pode representar um conjunto, né? Eu vou colocar aqui, representar um conjunto, tá? Que vão ser os várias soluções possíveis que eu posso ter nesse x. E esses conjuntos, normalmente, vão ser intervalos, né? Então, aqui a gente chama esses conjuntos de conjunto solução por razões óbvias. Tá? Então, esse é o nome que recebe, né? Quando eu faço uma inequação e dá um conjunto, eu tenho um conjunto solução. Ok? Então, resolver uma inequação significa encontrar qual é o conjunto solução que aquela inequação satisfaz. Tá certo? Tá. A gente tem algumas propriedades das inequações que é importante a gente citar, tá certo? Por quê? Porque as desigualdades, elas não trabalham da mesma forma das igualdades, tá certo? A gente tem algumas propriedades que são parecidas, mas outras não. Então, bora lá ver quais são elas. Então, a primeira propriedade é a transitiva. Se eu tenho um U que é menor do que V, e V é menor do que W, então U vai ser menor do que W. Exemplo, eu tenho 1 é menor do que 2, certo? 2 é menor do que 3. Portanto, 1 é menor do que 3, tá? Então, essa propriedade transitiva, ela afirma justamente isso. Pode parecer um pouco bestinha quando a gente fala em relação a números, tá? Porque isso aqui são relações que são, de certa forma, óbvias, né? Mas quando a gente for lidar com expressões, é importante que a gente tenha isso em mente, porque as expressões ela não têm essas obviedades que os números têm. Tá certo? Tá. Qual é a outra propriedade que vai ter? Adição, tá? A adição eu tenho, se U é menor do que V, então U mais W é menor do que V mais W, tá certo? Isso significa, basicamente, que eu estou somando zero da minha desigualdade. Por quê? Se eu adiciono o W nos dois lados da desigualdade, eu dei um acréscimo igual para cada um dos lados. E isso não mexe com o meu sinal de desigualdade, tá? Não mexe com o meu sinal de desigualdade. Bora lá, por exemplo, de novo. 1 menor do que 2. Se eu somo dos dois lados o 2, né, que seria o meu W, eu tenho 1 mais 2 é menor do que 2 mais 2. Que 3 é menor do que 4. Ou seja, a minha desigualdade continua verdadeira. Tá certo? Isso vale para a soma, isso vale para a subtração. Também. Tá certo? Então, é importante. Outra coisa que eu estou pulando aqui, eu estou representando a desigualdade dessa forma aqui, tá? As relações das inequações por esse símbolo. Mas eu poderia muito bem representar
eu estou chamando de desigualdade, mas não é desigualdade, tá? É um sinal que não é o igual, tá? Então, eu poderia representar por outros também. Eu poderia representar por o menor ou igual, pelo maior ou igual. O importante é vocês saberem que essas relações vão ser sempre verdadeiras para todos esses símbolos que a gente for lidar quando a gente for falar de inequações, tá certo? Ok. Certo. Então, se eu tenho U menor do que V e W menor do que Z, eu posso também usar essas duas informações para formar uma outra desigualdade, né? Então, de novo, se eu tenho 1 que é menor do que 2 e 3 menor do que 4, se eu somar essas duas, eu tenho 1 mais 3 menor do que 2 mais 4. Essa relação, ela é possível, tá? E no final vai ficar 4 menor que 6, que é verdadeiro. Então, a gente pode fazer essa relação sem nenhum problema quando a gente está tratando de desigualdade, tá? Que ainda vai continuar sendo verdadeira. Aqui, talvez nessa última, é a que a gente tem que é a mais delicada, tá certo? Que é a mais delicada, que é a questão da multiplicação, tá? Então, se eu tenho se eu tenho aqui o U menor do que V, e eu tenho um certo número C que é maior do que zero, U vezes C vai ser menor também do que V vezes C, né? Isso pode parecer direto para vocês, né? Porque no fundo eu tenho essa relação e o que eu estou fazendo é só multiplicar por um C dos dois lados, né? Aí tu pensas assim, estou multiplicando pelos dois lados, não deve afetar, então, portanto, essa relação aqui deve ser sempre verdadeira. Cuidado, tá? Porque quando esse C é menor do que zero, ou seja, quando esse C é negativo, tá certo? Quando esse C é negativo, isso inverte o sinal, justamente porque eu estou como se fosse jogando de um lado para o outro da equação, tá certo? Então, isso inverte o sinal, o que era menor que passa a ser maior que. Bora ver um exemplo besta, só para a gente deixar isso claro. Então, por exemplo, pegar 1 menor do que 2, que é o exemplo óbvio que a gente tem. Vou multiplicar por 3, né? Aí eu posso multiplicar dos dois lados, né? Então, nesse caso, o que eu tenho é 1 vezes 3 é menor do que 2 vezes 3. Aí eu tenho aqui que 3 é menor do que 6. Correto, tá? Certinho. 3 é verdade, é menor do que 6. Porém, se eu multiplicar por menos 3, olha o que acontece. Eu não vou mexer nesse símbolo aqui, tá? Não vou mexer nesse símbolo. Se eu não mexesse nesse símbolo, eu teria 1 vezes menos 3 menor do que 2 vezes menos 3, tá certo? Aí aqui vai ficar menos 3 é menor do que menos 6. Essa equação é verdade? Não, ela não é verdade. Por quê? Porque menos 6 é menor do que menos 3. E essa relação dessa equação está dizendo que o menos 6 é maior do que o menos 3. Por que que isso aconteceu? Porque eu não me atentei para a propriedade de que quando V é menor do que zero, eu tenho que inverter o meu sinal de desigualdade, tá? Ao invés de ser menor que, passa a ser maior que. Aí agora sim essa relação ela é verdadeira, tá? Então assim, tem que lembrar que os negativos, né, eles são diferentes dos positivos. Os negativos, quando eles vão crescendo em módulo, ou seja, em tamanho, que é a distância para a origem, né, eles vão, na verdade, decrescendo. Então, o menos 1, ele é maior do que o menos 2, tá? Então, tem menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante, se aqui for o zero. Ok? Então, assim, o que talvez confunda mais quando está trabalhando de desigualdade é justamente essa parte aqui da multiplicação, tá?
porque tem que se atentar que é quando a gente multiplica por um número que é menor do que 1, menor do que 0, desculpa, o sinal de desigualdade inverte, tá? Se for menor, passa a ser maior que, se for maior, passa a ser menor que, tá? Então, bora fazer alguns exemplos, porque ilustra bem a relação das nossas desigualdades, tá? Então, o primeiro exemplo aqui, eu vou fazer 3 para a gente resolver x menos 1 mais 2 menor ou igual a 5x mais 6. O que a gente precisa? A gente precisa encontrar quais são os valores de x que satisfaçam essa relação, né? Como é que a gente vai encontrar? Usando as propriedades que a gente teve aqui, tá certo? Essas propriedades que a gente vai ter que usar. Então, bora lá. Primeiro eu vou expandir, né? Eu vou expandir esse cara. Expandir. Né? Vou abrir esse produto aqui. Vai ficar 3x menos 3, né? Expandir significa eu fazer isso aqui com isso aqui, tá certo? Vai ficar, vou escrever aqui de novo, tá? 3x menos 1 mais 2, 5x mais 6. Né? A primeira coisa que eu falei para vocês é expandir. Né? Quando eu expando, vai ficar 3, muito ruim esse 3x menos 3, né? Porque no fundo eu estou fazendo isso aqui, multiplicando aqui, né? 3x menos 3 mais 2 menor ou igual a 5x mais 6. Tá certo? Aí aqui eu posso usar aquela propriedade, né, de somar dos dois lados, tá? Posso usar essa propriedade de somando dos dois lados. Então, o que eu quero é achar x para um lado e o que não tem x para o outro. Então, para fazer isso, né, eu posso... Aqui, essa diferença aqui vai dar menos 1. Então, eu posso somar dos dois lados por mais 1, né? Somar dos dois lados por mais 1. Eu vou botar só somando 1, né? De cada lado. Aí vai ficar mais 1 aqui e mais 1 aqui. Isso não mexe nada com o símbolo da desigualdade aqui, né? Então vai ficar 3x menos 1 com mais 1 vai dar 0. Então aqui vai ficar 5x mais 7. 5x mais 7. Certo? Aí o que eu posso fazer agora? Eu tenho que tirar esse 5 daqui. Então eu posso subtrair menos 5x, né? Ou, não, somar menos 5x, né? Subtrair e somar é a mesma coisa, só que os sinais são opostos. Então, somar menos 5x dos dois lados. Então, se eu faço menos 5x aqui, menos 5x aqui, isso aqui vai cortar esse 5x com esse 5x aqui, e no final eu vou ter 3x menos 5. X menor ou igual a 7. Tá certo? Aqui eu só faço essa operação, vai ficar menos 2x menor ou igual a 7. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa equação toda por menos meio. Aí a gente tem que lembrar, eu posso multiplicar dos dois lados por um número? Posso. Mas se o número for negativo, eu tenho que inverter o sinal da inequação, tá? Então, aqui vai ficar menos 2x vezes menos meio, tá?
maior ou igual a menos meio vezes 7, tá? Deixa eu escrever melhor isso, para a gente ver mais explicitamente. Então, aqui vai ficar menos meio vezes menos 2x maior ou igual a menos meio vezes 7. Tá? Eu vou continuar aqui do lado. Então, menos meio vezes menos 2 dá 1. Então, aqui vai ficar x é maior ou igual a menos 7 sobre 2, que é igual a menos 3 sobre 2. Menos 3,5, desculpa. Então, assim, o que essa inequação está dizendo? Que o meu valor de x é maior ou igual a menos 3,5. Essas relações são relações de intervalo, tá certo? Aqui está escrito numa forma algébrica, né? X é maior ou igual a menos 3 meios. E a gente pode escrever isso de outras formas, como vocês lembram, né? Graficamente, né? Isso aqui ficaria daquela forma lá. Eu tenho a reta aqui real, aqui meu zero, aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, assim por diante. Então, aqui é 3, 4, né? O meu x é maior ou igual a 3 meios. Se ele é igual a 3 meios, se o 3 meio está bem aqui, o 3 meio representa uma bolinha fechada, porque é igual, né? E aí, a solução vai ser toda a reta aqui, indo para o positivo, né? Na direção dos positivos, até mais infinito, né? De uma outra forma, né, eu posso representar como um intervalo, aquela descrição que a gente já sabe usar, tá certo? E aí, na descrição de intervalo, a gente vai ter que o x é tal que é menos 3 meios fechados até mais infinito e o mais infinito aberto. Entenderam? Então, é simples, né? Basta a gente resolver isso de uma forma direta, tá? A gente pode fazer outro exemplo também, bora ver aqui, né? Então, vamos fazer esse aqui, x sobre 3 mais meio, maior do que x sobre 4 mais 1/3. Tá certo? Então, bora fazer isso aqui, tá? Como é que a gente faz esse problema? A gente pode, de novo, jogar tudo de um lado. Quando a gente vai trabalhar com soma, a gente pode fazer as mesmas operações que a gente faz com equações, né? Jogar de um lado para o outro. O único problema é quando a gente vai fazer a multiplicação, tá? Então, com a multiplicação a gente tem cuidado. Então, eu vou ficar jogando de um lado para o outro, que nem a gente sabe, né? Então, eu vou jogar o meio para o lado de lá, né? Ele vai negativo, ele vai menos meio, e o x sobre 4 pelo lado de lá, que vai negativo também, vai menos x sobre 4, tá? Então, aqui vai ficar x sobre 3 menos x sobre 4 é maior que 1/3 menos meio, tá certo? Então, resolvendo isso aí, né, eu vou tirar o MMC aqui, né, aqui é o MC entre 3 e 4, é 12, tá? Que é, no fundo, 3 vezes 4, né? 12 dividido por 3 vai dar 4, 4 vezes x, 4x, menos 12 dividido por 4 vai dar 3, tá? 3 vezes x dá menos 3x, porque tem um sinal de menos aqui, tá certo? 3x maior que 1/3 menos 1 sobre 2, né? Eu vou fazer de novo. MC aqui vai ficar 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Tá? Ok. Certo.
Então aí eu posso simplificar, né? Aqui vai ficar 4x menos 3x, vai dar x, né? Vou continuar aqui embaixo. 4x menos 3x dá x sobre 12, né? Maior que 2 menos 3 dá menos 1 sobre 6. Agora eu posso multiplicar por 12 dos dois lados, né? Como 12 é um número positivo, a direção da desigualdade se mantém, né? A inequação ela vai se manter dessa mesma forma. Então, aqui vai ficar 12 vezes x sobre 12 é maior que menos 12 vezes 1 sobre 6, tá? 12 simplifica com 12 daqui, tá? E o 12 aqui divide por 6, vai dar 2. Então, o meu resultado é x maior do que menos 2. Tá? X maior do que menos 2. Tá, como é que eu faço para representar isso graficamente? A gente faz, né, a mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? Graficamente, vai ser a nossa reta lá real. Aqui eu vou representar o 0, aí aqui vai ficar 1, 2, né? Então vai ter o 2 aqui. A solução é x maior do que menos 2, né? Então tem que ir para trás aqui, vai ficar menos 2 aqui, né? Deixa eu apagar só esse cara aqui, que eu não precisava, na verdade. E aí eu tenho que o x, como ele não é maior ou igual, a bolinha aqui vai ser aberta, né? Então vai ser aberta aqui e vai ser todos os pontos nessa direção, né? Em termos do intervalo, né, igual que a gente fez naquele outro, né, em termos do intervalo, a gente tem que o x, né, ele vai estar no intervalo que é maior do que menos 2. Então, menos 2 é aberto até mais infinito, né? E mais infinito por ser infinito também é aberto. Tá certo? Ok. Perfeito. Tá. Só que a gente pode ter uma inequação que não tenha só uma desigualdade, mas sim duas desigualdades, ou seja, uma inequação dupla, né? Então, bora ver como é que fica esse exemplo, né? Inequação dupla. Tá? Então, no caso da inequação dupla, o que a gente tem? Né? Digamos que eu queira representar o meu x, né, tal que o x seja, né, uma expressão aqui que esteja envolvido, que eu sei que ela é maior do que 3, só que ela é menor ou igual a 5. Né? Então, percebe que aqui eu tenho que trabalhar com 3 lados, né? Na verdade, é a esquerda, o centro e a direita, tá? Então, tudo que eu fizer em um, eu vou ter que fazer nos outros, entendeu? Porque a gente tem aquela nossa regrinha, tá? Nesse caso, percebam também que eu não tenho aquela onda de jogar para um lado, porque não tem como eu pegar esse cara aqui e jogar para aquele lado aqui, né? Eu, na verdade, teria que jogar para os dois lados. Então, aqui faz mais sentido eu falar e somar toda a equação por 5, somar por 2, subtrair, assim por diante, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, a gente vai poder fazer primeiro o seguinte, quero tirar esse 3 do denominador, então eu multiplico por 3. Aí eu multiplico os 3 lados da equação, né? Como é o 3 e não menos 3, não inverte nada, tá? Então, aqui vai ficar 3 vezes menos 3 é menor do que 3 vezes 2x mais 5 sobre 3, que é menor ou igual a 3 vezes 5, tá certo? Quando eu faço isso, esse cara aqui corta com esse, tá certo? Vai sobrar só esse. Aqui vai dar menos 9 e aqui vai dar 15.
tá? Outra coisa que eu posso fazer, né? Subtrair tudo por 5, né? Subtrair 5, que no fundo é somar tudo aqui por menos 5. Então, aqui vai ficar 3 menos 5, menor do que 2x mais 5 menos 5, menor ou igual a 15, aqui é 9, né? Não é 3 mais. 9. 15 menos 5, né? Quando eu faço isso, esse cara leva o farelo, né? Vai embora. Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 10, tá? E finalmente, né, para eu terminar só com x aqui, eu posso dividir tudo por 2, que no fundo é multiplicar por meio, né? Então, multiplicação e divisão não tem problema. Só a gente tem que ver que as regras da divisão são as mesmas da multiplicação, tá? Então, aqui dividido por 2 vai ficar 4 sobre 2 é menor do que 2x sobre 2, que é menor ou igual do que 10 sobre 2, né? Simplificando tudo, aqui vai ficar 2 é menor do que x, que é menor ou igual a 5. Tá certo? Ficou... aqui, pessoal, tem um errinho aqui, olha. Vou corrigir. Tem um errinho bem aqui. Aqui não é 9, né? Porque tem menos 9 aqui, tá? Isso aqui é menos 9 e aqui vai ficar menos 14. Então, aqui vai ficar menos 14. Então, portanto, esse lado aqui vai ficar menos 7. Tá? Então, aqui, essa é a nossa solução. O x ele é maior do que menos 7 e menor ou igual a 5. A gente já sabe representar essas soluções. Então, bora lá. Graficamente. Quais são as soluções dessa inequação aqui que a gente começou, né? Lembra que a gente começou com essa inequação aqui, tá certo? Quais são as soluções disso? Bom, graficamente, a gente tem a nossa retinha real, de novo, tá certo? Vou ter 0, aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é menos 7, aqui é 0. Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? E eu sei o seguinte, eu sei que x é menor ou igual a 5. Só o igual me dá a garantia de uma bolinha fechada aqui. Ele é maior ou igual a menos 7. Como não tem o igual, vai ser uma bolinha aberta. E ele está entre os dois. Então, vai ser essa reta aqui, tá? Se eu fosse representar como intervalo, né? O intervalo seria menos 7 aberto e os 5 fechado. Ok? Então, essas são as soluções, esse é o conjunto solução dessa minha inequação dupla, né? Então, percebe que a inequação dupla, ela meio que, às vezes, vai fechar esse intervalo aqui entre um e outro, né? Tem que ter cuidado só nessas operações. Só lembrem sempre, se for multiplicar ou dividir por um negativo, os sinais invertem, tá certo? Ok, bora lá. Tá? Tá, a gente tem uma complicação, o que são inequações com valor absoluto? Inequações com valor absoluto é muito semelhante ao caso dessas inequações duplas, tá? Mas bora ver como é que a gente pode resolver. Por quê? Aí eu vou mostrar para vocês por quê. Se a gente tem uma expressão algébrica, seja uma expressão algébrica em x, né? Em x, e há um número real com a maior do que zero, se o módulo de u é menor do que a, então o u está no intervalo entre menos a até a. Entenderam? Então, essa equação aqui que envolve o módulo de u, ela, no fundo, se traduz a essa outra aqui, que é uma inequação dupla. Entenderam? Então, uma inequação que envolve um valor absoluto é, no fundo,
uma inequação dupla, tá? O valor absoluto, né? O U é a distância do zero que eu tenho. Então, por exemplo, o valor absoluto de menos 6 é 6, tá certo? Então, a gente tem que lembrar disso. Ups. Ok? Então, sempre quando eu tiver um valor absoluto, eu tenho que traduzir para saber a solução da inequação dessa forma aqui. Tá? Do contrário, se o módulo de U for menor do que A, né, se isso aqui é verdade, então o U está no intervalo entre menos A até menos infinito ou A até mais infinito, né? Então, se U for maior do que A, ele vai estar nesse intervalo. Sabe que esse A é positivo, né? Sempre vai ser positivo porque o módulo tem que ser positivo. Então, no fundo, esse módulo de U maior que A, ele gera duas inequações, tá? Ele vai me gerar duas inequações. Então, quando eu tenho o módulo de U menor do que A, isso me gera uma inequação dupla, tá? Quando eu tenho o módulo de U maior do que A, isso me gera duas inequações. Bora lá para os exemplos, tá? Primeiro exemplo, módulo de x menos 4 menor do que 8. Tenho módulo de U menor do que A, tá certo? O que isso vai me gerar? Uma inequação dupla, né? Isso vai me dizer que x menos 4, x menos 4 é menor do que 8 e maior do que menos 8. Tá certo? É usando isso daqui. Ok? Tá. E aí, como eu resolvo? Da mesma forma como a gente resolvia sempre, né? Eu posso, nesse caso aqui, só somar 4. Se eu somo 4, esse lado aqui, somo 4 em cada uma das partes. Esse lado aqui vai dar menos 8 mais 4, vai ser 4. Menor do que x, que é menor do que 12. Tá? Então, a resposta é essa daqui. Se a gente for resolver graficamente, né, em termos da reta real, a gente teria lá, você já sabe como fazer, né? Eu teria o zero, aí eu teria um... deixa eu fazer aqui melhor. Eu teria lá o meu zero, aí eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, seria maior, né? Então, não tem a bolinha fechada, porque não tem o igual, e essa reta daqui. Tem uma coisa muito interessante também que a gente pode ver, que é a ideia de como esse intervalo está representado num gráfico, tá? Se eu fosse traçar um gráfico dessa função aqui, né? Traçar esse gráfico aqui dessa função y, né? Y é o módulo de x menos 4, né? O valor absoluto de x menos 4. Se eu fosse traçar essa função, seria algo desse tipo aqui, tá? Eu tenho aqui o meu y, o meu x, e aqui eu teria o meu módulo, né? 1, 2, 3, 4, né? E aí eu teria uma coisa desse tipo aqui. Eu não vou fazer igualzinho, tá? São duas retas se encontrando no V. Esse é o plot. E se eu procuro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se eu procuro quem é o meu 8 aqui... eu acho que eu não botei o plot. Quem é o meu 8? O intervalo onde esses caras se cruzam vai ser justamente quem é a minha solução. Então, a minha solução vai ser a projeção desses valores de x aqui na reta real. Aqui, na verdade, é menos 4, tá? Menos 4. Então, ela vai para trás também aqui, tá? Não é só isso aqui, não. Deixa eu apagar.
Ai, notei como isso acontece, mas bora lá. Então, na verdade, aqui vai ser 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não precisa ser muito preciso aqui, viu, pessoal? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então, seria isso daqui. Aberto aqui e preenchido aqui. Então, seria justamente esse intervalo aqui. Se eu pegar a projeção aqui e a projeção aqui, seria justamente esse intervalo aqui. Então, no fundo, faz sentido e é importante para a gente lembrar de como a gente acha, através do gráfico de funções, a solução das inequações ou das equações, né, que é justamente relacionando os dois lados da equação, tá? Quando eu tinha, por exemplo, a solução da equação, se eu tivesse uma igualdade aqui, a solução da equação seria esses dois pontos, tá? Seria esses dois pontos. Tá, bora ver mais um exemplo em que a gente tem esse segundo caso, tá? Que a gente tem esse aqui ou o outro lá. Então, bora resolver essa seguinte desigualdade. Né? Menos o 3x menos 2 maior ou igual a 5. Então, se encaixa lá nesse maior, né? Isso pode ser maior ou igual, tá? E o outro pode ser menor ou igual também. Então, a gente vai lá, menor, maior ou igual a 5. Isso indica o seguinte, que eu tenho duas possíveis inequações, né? Que é 3x menos 2 é menor ou igual a menos 5, ou 3x menos 2 é maior ou igual a 5, tá? Então, eu tenho que resolver isso aí. Então, eu vou resolver dos dois lados ao mesmo tempo, né? Posso somar, né? Posso somar 2. Se eu somo 2, esse 2 aqui desaparece, né? Vou somar 2 em todas essas inequações. Aqui vai ficar 3x menor ou igual menos 5 com mais 2 vai ficar menos 3, né? Ou 3x maior ou igual 5 com mais 2 dá 7, tá certo? E agora eu vou dividir tudo por 3, tá? Dividir por 3, né? Aqui, quando eu divido por 3, né? Dividido por 3, dividido por 3, dividido por 3, dividido por 3, né? 3 dividido por 3 dá 3, então vai ficar só o x, menor ou igual, menos 3 dividido por 3 dá menos 1, ou aqui 3 por 3 dá x, maior ou igual 7 terços, que também 7 terços é igual a 3,5. Tá? Então, se eu for representar graficamente isso, o que, que seria? Graficamente seria o seguinte, eu teria lá a minha retinha gráfica, né? Aí aqui, o primeiro ponto que eu tenho é menos 1, vou traçar o zero aqui, o menos 1 vai ficar bem aqui, e o outro eu tenho 3,5. 1, 2, 3, 4. Então tá bem aqui o 3,5, tá certo? Então o meu x, ele é o seguinte, ele é menor ou igual a 1, então menor ou igual a 1 é isso aqui, pintado no menos 1, e essa reta aqui. Ou ele é maior ou igual a 7 terços. Na verdade, não é 3,5, tá? 7 terços não é 3,5. 7 terços é 7 dividido por 3. Eu vou localizar aqui só, né? Na minha retinha, né? Deixa eu apagar aqui. Putz, caramba. Que coisa. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 terços é 2,3333 e assim por diante. Né? Então, 1, 2,33 por aqui. Né? Eu vou botar aqui os meus 7 terços. 7 terços, tá? Então, aqui, se eu olho 7 terços, então eu vou ter que o meu x, ele é representado aqui, né, por uma bolinha aberta, fechada também, né, porque é igual,
e esse cara todinho aqui. Posso representar essa solução em termos de intervalo também, né? Intervalo. Então, qual é o conjunto da solução? Eu tenho dois intervalos, né? O primeiro intervalo é esse daqui, que eu pintei, né? Então, vai ficar o menos infinito aberto, porque ele vai até o menos infinito, até o menos 1 fechado, tá certo? Esse é um que representava, certo? Ou eu tenho que o meu x pode representar esse outro aqui, né? Eu tenho que 7/3 fechado até mais infinito aberto. Então, esse é o meu conjunto solução neste caso, tá certo? Então, percebam aqui que quando a gente trata em equações, é um pouquinho mais complicado do que o caso das equações, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer essas operações, principalmente quando a gente lida com inequações múltiplas, né? Dupla, que é o caso aqui que a gente tem do quando a gente tem um que depende do valor absoluto, né? Ou ainda quando é dado, né? Quando a inequação é dada, como foi o exemplo anterior que a gente já botou diretamente, tá certo? Então, eu vou parar a aula de hoje por aqui, e na próxima aula a gente continua ainda nesse tema, só que a gente vai ver inequações que envolvem x ao quadrado, ou seja, inequações quadráticas, né? Como é que a gente pode resolver as inequações quadráticas? A gente vai ver, né, se a gente lembra lá, as inequações quadráticas envolviam, às vezes, duas soluções possíveis, né? A gente vai ver que essas duas soluções possíveis, no caso das inequações, elas se traduzem em uma coisa um pouco diferente, né, do que somente duas soluções, tá certo? Então, essa era a nossa aula de hoje, tá? Então, por hoje é só, a gente continua na próxima aula. Um abraço.